A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Olá, somos alunas e embaixadoras do Supera, Ginástica para o Cérebro. Todos os dias milhares de pessoas conquistam um cérebro mais saudável e produtivo, inclusive a gente, não é, mamãe? É verdade. As aulas são divertidas e desafiadoras. Desperte seu cérebro, faça Supera. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a quem está nos acompanhando, quem está online aí no nosso canal do YouTube. Meu nome é Isabela, eu sou jornalista aqui da comunicação do Supera e quero dar boas-vindas a todos vocês à nossa 7ª live do evento Empoderamento 60+, pensado com o objetivo de fortalecer a ideia de envelhecer de forma saudável e com protagonismo. É sabido que a expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando e, por isso, é fundamental promover qualidade de vida durante esse processo. E uma das formas de conquistá-la é com uma alimentação saudável. Por isso, hoje, o assunto é nutrição. Cuidados para a saúde do cérebro e para a saúde geral no envelhecimento. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente vai receber as doutoras Miriam Spinola Narras e doutora Sônia Bruck. Para dar início à nossa live, a gente vai chamar a doutora Miriam, que é docente da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp, coordenadora de Gerontologia da Unidade Hospitalar da Unifesp, tutora da Residência Multiprofissional em Envelhecimento da Unifesp. É com você, doutora Miriam. Ok, boa noite a todos. Bom, vai ser um prazer poder dividir com a Sônia aqui essa noite, a gente discutir um pouco sobre esse assunto, que é um assunto bastante instigante, né? Porque nós ainda sabemos muito pouco sobre a saúde do nosso cérebro, né? Mas vamos tentar ver como é que nós resolvemos um pouco essa discussão aqui para abrir com vocês aí uma conversa um pouco mais ampla. Então, deixa eu abrir minha aula aqui para vocês, para que a gente consiga... para que a gente consiga começar a falar sobre este nosso assunto, ok? Bom, então a nossa ideia aqui agora vai ser discutir... vai ser discutir exatamente, deixa eu voltar um pouquinho, os cuidados que nós teremos para a saúde do cérebro, para a saúde em geral no envelhecimento, e para isso a gente vai começando aqui a pensar um pouquinho, vou tentar construir com vocês aqui um pouquinho desses conceitos que nós temos em relação à nutrição. Isso ainda, as coisas ainda estão, nos últimos 10 anos é que a gente discute mais, a gente ainda tem muita dificuldade nessa discussão. Mas o John Molley, que é um grande estudioso da área de geriatria, ele já fez algumas situações para a gente aqui, ele coloca desde 2010, ele faz uma publicação onde ele coloca uma relação grande de vários órgãos do nosso corpo, na verdade, e a saúde do cérebro, né? Então, a gente tem aí o intestino e o cérebro ligado à grelina, que oh meu Deus, é uma substância que nós produzimos lá no nosso estômago, que está ligada à saciedade, a colicistoquinina,
a gordura e o cérebro ligado aos triglicerídeos e à produção da leptina, né? Que é outro hormônio aí ligado à saciedade, o diabetes mellitus e a memória, ligado à hiperglicemia, arteriosclerose, a vitamina B12 e as deficiências que ela produz, que na verdade, a deficiência dela, que na verdade é uma demência reversível, a vitamina D ligada à disfunção cognitiva, e os danos oxidativos, né, com radicais livres, que a gente também já tem um papel aí bastante estudado em relação a isso. E os padrões de dieta e demência, que ele coloca claramente que seriam os padrões ligados a frutas, verduras e ao ômega 3, que é uma grande discussão que nós temos aí, um grande canal que nós temos em relação à utilização do ômega 3 para a prevenção das demências. Então, esse é um lado, esse é o trabalho que nós temos. Tá difícil aqui comigo hoje, gente. Vamos lá, vamos acertar aqui a mão. Aí, pronto. Esse é um trabalho, é um ponto que nós temos que pensar, porque parece que a saúde do cérebro está ligada a vários órgãos do nosso corpo, e aí a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso. Esse trabalho é um trabalho interessante, ele é de 2015. Por que ele é interessante? Porque ele mostra, na verdade, ele tem uma amostra de 52 mil indivíduos, né? E 70% desses indivíduos são mulheres, e o resultado desse trabalho ele mostra que os alimentos que são protetores para a doença de Alzheimer, ele está associado com maior ingestão de frutas frescas, legumes, cereais, integrais, peixes, laticínios de baixo teor de gordura, e uma menor ingestão, vejam vocês, de doces, de batata frita, de laticínios ricos em gordura, de carnes processadas e de manteiga. Então, claramente, esse trabalho ele confirma para a gente que esse padrão de alimentação rico em gordura saturada parece que não é aquilo que realmente entraria como uma questão de proteção para a nossa saúde, a saúde do nosso cérebro. Aí, pensando andando por esse trabalho que eu acabei de apresentar para vocês, tem uma dieta que é conhecida como uma dieta MIND. Essa dieta é uma junção, na verdade, de duas dietas. A dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH, que é uma dieta que inicialmente ela foi criada, na verdade, para controle de hipertensão arterial, que é a abordagem dietética para a hipertensão, e a junção dessas duas dietas dá exatamente essa dieta MIND. Agora vamos tentar entender o que é essa dieta do Mediterrâneo e essa dieta DASH, né? Para a gente ver o que elas fazem de diferente. A dieta do Mediterrâneo, como está postado aqui para vocês, ela é uma dieta que é basicamente ligada a frutas e a hortaliças. Os fatores de protetores dessa recomendação é de 400 gramas por dia. Eu preciso comer 400 gramas de verdura e de legumes ou verduras para que a gente realmente tenha esse padrão. Não é uma quantidade pequena, é uma boa quantidade de frutas e verduras e legumes que a gente deveria comer. Além de cereais integrais, de azeite de oliva, o vinho, que tanto a gente discute em relação à questão da dieta do Mediterrâneo, os peixes e o baixo consumo de carne vermelha. Eu quero que vocês lembrem bem dessa característica da dieta, né? Isso nos leva ao menor risco para as doenças cardiovasculares, a um fator de proteção para câncer de próstata, de reto, cabeça e pescoço, de pâncreas, enfim. E alguns estudos ainda nos mostram que ele tem um fator de proteção para fragilidade. Então, tem uma situação para o envelhecimento que é muito importante em relação a isso. E a dieta DASH? Então, a dieta DASH é uma dieta que tem por objetivo, é uma dieta que foi criada há muito tempo, lá em 1995, né? Mas ela é muito interessante, porque o modelo dietético dela tem como objetivo, na verdade, o aumento da sensibilidade à insulina, o que nos ajudaria realmente muito em vários controles para o nosso organismo. E o modelo dietético, aumento de alimentos naturais, parece uma coisa simples, mas é muito difícil de fazer isso nos nossos dias de hoje, e redução dos alimentos industrializados. Quando eu consigo reduzir alimento industrializado, eu estou reduzindo o consumo de ácido graxo saturado, de gordura trans, eu estou diminuindo o consumo, reduzindo o teor de sódio da dieta, ou seja, eu estou caminhando muito por aquilo que vai ao encontro daquele primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, que é exatamente diminuir aqueles alimentos que não são os grandes protetores para doenças cerebrais ou para a doença de Alzheimer. O aumento do consumo
padrão básico dela é o aumento o consumo de alimentos vegetais, de hortaliças, de frutas, os cereais integrais. Então, quando eu olho isso, eu falo, tá bom, então eu estou batendo muito a dieta DASH com aquilo que seria a dieta do Mediterrâneo. Elas coincidem muito, né? Porque eles vão estimular o mesmo tipo de dieta. Então, se eu parar e olhar bem para essa dieta, eu vou pensar assim, olha, uma maneira fácil para eu explicar para todo mundo em relação a isso. Mesmo dentro de um supermercado, você deve sair do supermercado e entrar na feira. Nós temos que trocar um pouco o local de compra dos nossos alimentos, diminuindo muito aquilo que é industrializado, aquilo que vem dentro de caixas e aumentando muito aquilo que seriam os alimentos naturais. Essa é a ideia. Então, quando a gente pensa na dieta do Mediterrâneo, por que cargas d'água? Só lembrando para vocês, né, que o Mediterrâneo é essa região toda aqui, que passa toda pela Espanha, o sul da França, a Itália toda, e vem até aqui, ó, vem a Grécia e a Turquia, ela vem até aqui embaixo e pega todo o norte da África. É nessa região que a gente chama dessa dieta, essa é uma região belíssima do mundo, né? E que é chamada de dieta do Mediterrâneo. E nessa região foi uma grande coincidência quando se descobriu esses alimentos protetores para muita coisa e também para as doença cardiovascular e doença cerebrovascular. Então, esse padrão de dieta que eles comem aqui, mas será que todo mundo, é uma área muito grande, todo mundo aqui come igual, consome o mesmo tipo de alimento? Na realidade, não, né? Na realidade, se a gente for pensar, fazendo um resuminho básico aqui, a dieta do Mediterrâneo na Itália está ligada às massas, de um modo geral, a grega está ligada aos queijos e a espanhola está ligada aos pescados. Então, não é em todo lugar que se come a mesma coisa. Nós estamos falando de uma região, de verdade, muito grande, né? Quando a gente olha qual é o espaço da dieta do Mediterrâneo. Em cada um desses países, eles têm um padrão de dieta e ela funciona. Mas o que será que essa dieta, então, tem em comum para aquela região toda que nos leva a ter uma coisa tão boa assim? Basicamente, o que ela tem, se a gente for olhar aqui para baixo, todas elas, isso aqui é a pirâmide da dieta do Mediterrâneo, todas elas vão caminhar muito por cereais integrais aqui na base dela, depois com as frutas, com os legumes e os frutos secos, as hortaliças, etc. O azeite de oliva, o que elas têm muito em comum? Elas têm muito em comum o azeite de oliva e uma coisa é muito clássica, é o consumo de carnes. Em toda aquela região, o consumo de carne vermelha é um consumo muito pequeno e ele passa a ser recomendado como um consumo mensal, o que é bastante difícil. E aí eu quero que vocês já vão pensando na nossa dieta aqui no Brasil, né? Imagina a gente conseguindo orientar um brasileiro a consumir mensalmente carne, não diariamente, como a gente tem o hábito aqui no Brasil. Então, isso é uma diferença muito grande. Eu posso ter bases naquela região toda que é muito grande, diferentes, como a gente viu para a Itália, para a Grécia ou para a Espanha. Mas, fundamentalmente, em todos esses países, o que é muito baixo é o consumo de carne vermelha. E não necessariamente, aí vamos só já brincar com essa história, e não necessariamente o vinho, que todo mundo, aqui o brasileiro gosta também de continuar comendo carne e importar só o vinho da dieta do Mediterrâneo, que também não é uma coisa das 10 melhores a serem feitas, tá certo? Então, a gente vai pensar na questão da dieta Mind, nessa prevenção da doença de Alzheimer. Tem um trabalho muito interessante, ele mostra isso, 10 alimentos que devem ser consumidos todos os dias. Hortaliças folhosas, vegetais em geral, nozes, frutas vermelhas, feijão, os grãos integrais, os peixes, as aves, o azeite e o vinho. 5 que devem ser evitados: a carne vermelha, a manteiga, a margarina, o queijo, as massas, os doces, as frituras e os fast foods. Parece uma coisa muito lógica, mas o padrão de alimentação nosso, do brasileiro, está ligado aos 5 alimentos que a gente não deve consumir nessa questão, infelizmente. Nesse trabalho, ele mostra bem os benefícios da dieta do Mediterrâneo, né? Ele é um metabolismo do mecanismo molecular que nós temos. Então, a dieta do Mediterrâneo, ela está aqui ligada, ela reduz LDL e colesterol. Isso aqui já está muito bem descrito, né? Reduz a ingestão de gordura saturada, diminui o estresse oxidativo, enfim, reduz a inflamação, aumenta a imunidade, a função. Todos esses benefícios que a dieta do Mediterrâneo já temos muito bem comprovados,
eles são todos muito benéficos para aquilo que a gente pensa para a saúde cerebral. Então, é esse lado que a gente vai pensar naquilo que teríamos como impacto, um bom impacto para o envelhecimento. Esse trabalho aqui, ele diz assim, olha, a gente tem mesmo, esse é um trabalho de italianos, na verdade, e é muito, muito, muito interessante a gente ver esses benefícios todos muito bem comprovados. Nesse trabalho também a questão da prevenção primária, né, para as doenças cardiovasculares, com uma dieta do Mediterrâneo, uma dieta suplementada extramente com o óleo extra virgem, ou seja, você teria um acréscimo, uma quantidade maior de óleo e de nuts e das oleaginosas, né? Então, a hora que você tem um enriquecimento desses, mesmo quando você ajusta para tudo, na dieta do Mediterrâneo, as melhoras delas são incríveis, a gente tem um bom benefício com isso fica bem claro e muito bem comprovado num trabalho muito bem feito como esse daqui. Então, a gente vai ter, nesse trabalho, a gente vai ter como uma conclusão que envolveu um alto risco, em pessoas com alto risco de doença cardiovascular, a incidência dos eventos cardiovasculares foram menores nos grupos que fez a dieta do Mediterrâneo enriquecida com as nuts, ou seja, em cada um daqueles padrões que a gente teve de dieta, tem de dieta de Mediterrâneo naquela região inteira, como eu disse para os senhores, elas não são iguais, a gente teve um benefício só de enriquecer com azeite e com as nuts aqui, foi comprovadamente reduzida a gordura geral da dieta no outro grupo controle, não fez grande diferença, eles reduziram a gordura, mas quando você deu o extra da gordura monoinsaturada e das oleaginosas, você teve uma melhora muito grande nesse grupo. Nesse outro trabalho aqui, você tem a associação de frutas e verduras, na verdade, é um trabalho chinês que foi ver, um estudo transversal, ele que foi ver a proteção dessa dieta para a questão da fragilidade. Esse aqui já é um tema, ele é bem mais recente, isso hoje em dia tem tentado forçar esse trabalho do ano passado, a gente tem os trabalhos de 2019, 2020, que estão tentando mostrar essa associação, mas isso aqui ainda é algo que a gente tem dificuldades aqui. Isso aqui a gente ainda não está com ela muito, muito comprovada, não. Tem vários outros trabalhos que também nos dizem que a gente tem dificuldade com relação a isso. Mas esse trabalho em especial, ele mostrou que a alta ingestão de frutas e verduras foi negativamente associada a odds de fragilidade em idosos chineses, o que sugere uma maior ingestão desses alimentos na prevenção dessa condição clínica. Quer dizer, não dá para a gente fazer essa relação tão direta, dizer que se eu comer uma quantidade maior de frutas e verduras, eu vou conseguir ter uma prevenção com relação à fragilidade. Eu vou ter, obviamente, uma inflamação menor, eu posso ter várias dessas coisas que vão melhorar, mas essa relação direta a gente ainda não tem como falar ou comprovar. Esse trabalho é um trabalho bastante impactante, eu gosto muito de mostrar. Esse trabalho foi publicado ano passado e ele mostra o resultado, é um estudo ecológico de 195 países, olha só, onde eles analisaram em 2017 a alimentação desses países, eles viram que 11 milhões de mortes e 255 milhões de incapacidades desses idosos foram atribuíveis a fatores de riscos dietéticos, ou seja, alta ingestão de sódio, baixa ingestão de grãos integrais, baixa ingestão de frutas, legumes e verduras, ou seja, aquilo que seria o oposto da dieta do Mediterrâneo. Isso no mundo, são 195 países, e a análise foi uma análise sistemática de 1990 a 2017, quer dizer, é um trabalho bastante interessante esse daqui. E no Brasil, como é que as coisas acontecem? Vamos dar uma passadinha aqui só para a gente entender isso. Olha só, esses dados são de 29 anos, na análise do IBGE de 1974, 75 a 2002, 2003. O que aumentou no inquérito dietético da nossa população? Carne bovina, olha só, tudo aquilo que eu falei que deveria ser o contrário da dieta do Mediterrâneo. Embutidos, 300% aumentou a ingestão de embutidos. Os biscoitos, que são a base de gordura saturada, 400%. Refrigerantes, um aumento de 400% nesses inquéritos feitos pelo IBGE, numa amostra nacional. Isso aqui não é uma amostra pequena, né? Uma amostra nacional.
eu tive aumento desses alimentos. E a diminuição aconteceu exatamente naquilo que a gente gostaria de melhorar, que são os grãos, que a dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH tanto quer que a gente ingira, né? O feijão e as demais leguminosas, em 30%, o peixe, que é a base da dieta, caiu em 50%, e isto mantivemos nesses 29 anos, a quantidade de legumes e verduras ficaram constantes, era de 3% a 4%, sendo que a recomendação seria praticamente o dobro disso, ou seja, nós não melhoramos o aumento da ingestão de legumes e verduras, diminuímos as fibras vindas do feijão e das leguminosas e reduzimos o peixe. Quer dizer, fazer uma orientação de dieta do Mediterrâneo aqui no Brasil é algo, de fato, bastante difícil. Então, o que a gente tem que excluir da dieta? Esses aqui são os dados, na verdade, do último guia alimentar. Os alimentos processados, esses ainda a gente até pode tolerar alguma coisa, mas os alimentos ultraprocessados são os alimentos que a gente tem que realmente conseguir controlar para a nossa população, que isso já daria mesmo que a gente não consumisse uma grande quantidade de peixes, nós já teríamos uma diminuição das gorduras saturadas bem impactantes. Então, biscoitos, sorvetes, balas, parece algo que não faz parte da dieta do nosso paciente idoso, mas infelizmente faz, isso está muito presente na população idosa. Então, esses são os alimentos que a gente deveria ter bastante cuidado e seria ideal que a gente, obviamente, envelhecesse sem comer esse tipo de alimento. Se cada um de nós aqui que estivemos assistindo essa live, né, tivemos interesse em procurar mais alimentos ou entender um pouco melhor essa questão da alimentação da nossa população e orientação bem adequada para a nossa população, é procurar pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. É só entrar no www.saude.gov.br/nutrição e vocês vão encontrar o Guia da Alimentação para a População Brasileira, que é um guia bastante interessante, é um lugar onde, para o Brasil, a gente tem muita informação interessante para a gente melhorar a qualidade dos nossos alimentos. E quando a gente percebe, quando a gente consegue fazer essa orientação no geral, no individual, porque aqui eu estou falando para uma população aberta, enfim, vocês aqui que estão nos assistindo hoje, nós temos pessoas da área da saúde, pessoas que não são da área da saúde, mas essa seria o guia ou a forma que a gente teria para fazer essa orientação. Mas numa orientação individual, nós podemos até avaliar individualmente cada dieta e conseguir fazer as orientações mais pertinentes para isso. A gente tem suplementos nutricionais que podem ser utilizados, enfim, é algo que a gente pode utilizar e personalizar para cada um. Mas para a população geral, para uma orientação direta para a população, o guia alimentar é a melhor indicação que eu poderia dar para vocês. Obrigada pela atenção e agora a gente fica aí à disposição de vocês para que a gente possa responder as perguntas, ok? Muito obrigada, doutora Miriam, sensacional o conteúdo. Pessoal, se você está curtindo a live, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ajuda a gente, compartilha com seus amigos para dar força para esse evento, que ainda tem outras lives que estão incríveis. Agora, dando andamento à nossa live, a gente vai receber a doutora Sônia Bruck. A doutora Sônia é professora livre-docente em Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do GNCC, Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas, responsável pelo Ambulatório de Neurologia Cognitiva do Hospital Santa Marcelina. Doutora Sônia, por gentileza, é com você agora. Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Principalmente porque é muito importante esse aspecto da nutrição, que a Miriam falou, e eu adorei poder assistir e compartilhar com ela essa live. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, da saúde geral e, obviamente, como eu sou neurologista, da saúde cerebral. Eu espero que vocês estejam vendo. Tá tudo certo? Estão vendo minha tela? Então, eu devo começar
falando que os nossos cérebros não são iguais, né? Se a gente for ver, essa pesquisadora, a Brenda Milner, é uma grande pesquisadora, é uma neuropsicóloga que desvendou várias coisas de memória, vários mecanismos da memória. Aí ela estava aos 100 anos, em 2018, e ativa, né? Do outro lado, temos um filósofo longevo, que foi o Claude Lévi-Strauss, e a gente pode ver que foi recentemente, saiu na mídia, o Joshua Beckford, de 14 anos, que frequentava a Universidade de Oxford desde os 6 anos, né? E ele tem um autismo de alto rendimento. E a gente pode observar uma garota de 15 anos que escreve desse jeito, que está na 8ª série. Então, a gente já pode ter uma noção de que a gente tem cérebros muito diferentes, né? E não só o cérebro, como todo o nosso organismo como um todo, né? Cada um vai agir, reagir e ter ações diferentes dependendo do que você come, de como você trata a sua saúde, etc. Então, partindo no funcionamento do cérebro, a gente sabe que tem diferenças muito importantes quanto ao sexo, quanto à idade, quanto ao nível educacional, quanto a todas as atividades que a gente exerceu durante a vida, quanto ao ambiente que a gente frequentou, né? Então, desde o nosso nascimento até a morte, a gente vai ter um desenvolvimento cerebral e um prejuízo cerebral, conforme a gente for envelhecendo, diferente, né? E a gente vai poder construir uma reserva cerebral ao longo de toda a nossa vida, né? E eu vou tentar explicar um pouquinho mais isso. Então, basicamente, no cérebro, o que a gente tem são células que são os neurônios, né? E tem outras células que dão a sustentação nesses neurônios, né? Se a gente for observar, a gente tem os neurônios aqui, e aqui no meio a gente vai ter um tecido, ele não está no vazio, né? Ele tem tecido aí sustentando para formar todo o nosso cérebro. E por que é importante o neurônio? É através do neurônio, essa região aqui que a gente chama sinapse, que um neurônio vai fazer comunicação com o outro. E isso vai, conforme você vai fortalecendo essas sinapses, essa ligação se tornando mais forte, as informações vão passando melhor de um neurônio para o outro. E a gente vai construindo todo o nosso conhecimento, né? Então, basicamente, quanto mais a gente vai desenvolver essa conectividade entre um neurônio e outro e facilitando essa passagem através de vários mecanismos de melhora dessa transmissão, a gente vai melhorar o nosso funcionamento cerebral. Então, seria como uma estradinha de terra, lá que a informação é uma carroça que vai passando, né? E vai passando numa determinada velocidade. À medida que vai aumentando essa facilidade, então essa estradinha foi asfaltada, a carroça foi virando um carro, depois um carrão, conforme foi passando e melhorando as condições da estrada. Então, quer dizer, a gente vai construindo a nossa saúde cerebral durante a vida toda, né? E não é do nada, a gente não tem uma fábrica de neurônios que a gente queira fazer e vai acontecer, né? Então, tudo depende da plasticidade, que é muito importante, é um mecanismo que foi descoberto, que o cérebro tinha como se recompor, né? Antes se achava que as células fossem morrendo e tchau, você não tinha o que fazer. Mas não, a gente sabe que a gente vai reorganizando o nosso cérebro ao longo de toda a vida. E é isso que é a neuroplasticidade, né? Então, se a gente for ver aqui, isso aqui neurônios em cultivo de neurônio. Então, aqui seria antes de um treino, que seria uma estimulação, 2 semanas após essa estimulação, e aqui 2 meses após a estimulação. Se a gente for ver daqui antes dessa estimulação para o período pós-estimulação, a gente vê o quanto aumentou,
né? Então, não é só, dá para você observar de fato que isso acontece, né? Do mesmo jeito, aqui nesse estudo, a gente vai vendo daqui, dessa parte aqui, que está toda em verde, conforme esses neurônios são estimulados, vão acontecendo esses brotamentos desses branquinhos e depois dos vermelhinhos, e isso vai facilitar a comunicação entre uma célula cerebral para outra célula, e melhorando, então, o nosso funcionamento cerebral. E, se a gente for observar, durante toda a nossa vida, a gente vai ter fatores de proteção e fatores de risco, né? E se a gente observar, tem algumas coisas que a gente nasce, uma parte genética, né? Mas tem muita coisa de fator de risco que vai acontecer ao longo da vida e que a gente pode evitar. Por exemplo, uma dieta não saudável, conforme a Miriam já observou, abuso de álcool, o tabagismo, né? Não tratar o diabetes, obesidade, hipertensão e dislipidemia, que aumenta o colesterol e triglicérides, então das gorduras na meia-vida, e que a gente já viu que dá para melhorar isso através da dieta também, né? E os fatores de proteção. Então, a gente vai ter, quanto mais a gente tiver um nível educacional melhor, ou mesmo depois de adulto ou já idoso, a gente melhorar a nossa educação como um todo e a nossa atividade cerebral, isso vai melhorar o nosso funcionamento cerebral. Então, a gente vai conseguir, melhorando os fatores de proteção e diminuindo os fatores de risco, fazer com que danos neurológicos, danos vasculares sejam menores e, portanto, a gente diminui o risco também de ter comprometimento cognitivo e demência. Então, a gente pode ver aqui que tem vários fatores que podem causar comprometimento cognitivo. Então, um acidente vascular cerebral, um derrame, né? Uma apneia do sono, o diabetes, problemas cardíacos, né? Uma insuficiência cardíaca, o coração não bombeia o sangue adequadamente, ou a pressão, o aumento de pressão arterial, ou uma doença renal, uma doença hepática, a deficiência de vitamina B12, o sedentarismo. Então, várias coisas, vários fatores podem levar a comprometimento cognitivo. Uma das coisas que também leva secundariamente ao comprometimento cognitivo, uma redução do fluxo sanguíneo cerebral. Então, o fluxo que vai de sangue para o cérebro não é suficiente ou está reduzido. E o que leva a isso? O diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, o tabagismo. Então, são coisas que a gente também pode diminuir e evitar que ocorra essa redução do fluxo sanguíneo cerebral. Então, se a gente for ver, esses fatores estão associados intimamente associados a uma saúde cerebral adequada, né? E a gente tem fatores não modificáveis, por exemplo, que podem levar a alterações cerebrais e levar à demência. A idade, quanto mais o indivíduo, maior a chance de ter demência, né? E isso não dá para a gente modificar. A história familiar também não. O traumatismo crânioencefálico, se o indivíduo teve na sua vida um trauma grave, não dá para a gente modificar isso, né? E tem, ainda bem, muitos outros fatores que são modificáveis, né? Alguns eu já falei, então, a hipertensão, a dislipidemia, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo. Uma coisa que é muito importante, a perda auditiva associada à idade, que isso faz parte da nossa saúde global, né? A audição, ela prejudica o entendimento das palavras, o indivíduo prestar atenção, né? Então, se você trata a perda auditiva, melhora muito a sua compreensão de todas as coisas que acontecem ao redor. Muitas vezes o indivíduo tem comprometimento auditivo, não trata, além de não prestar atenção adequadamente, acaba se isolando, né? Porque aquela pessoa que fica, todo mundo conversando ao redor e a pessoa não está ouvindo quase nada, né? Alterações de sono são muito importantes, então é bom manter uma média sempre adequada de sono e o nível educacional. Então, uma das coisas que são muito importantes de serem
melhoradas é o estilo de vida, né? Basicamente, a atividade intelectual, a interação social, a dieta e a atividade física. Recentemente, em julho, foi publicado, então, uma revisão nessa revista The Lancet, que foram 12 fatores modificáveis e que juntos, se a gente tratasse todos esses fatores, levaria a uma redução de 40% nas demências, né? E isso pode ser modificável ao longo da vida, né? Alguns vão ter mais peso no início, outros menos. No início da vida, outros na fase adulta e outros vão na fase adulta até o envelhecimento. Então, a educação é importante, a hipertensão, a perda auditiva, tabagismo, que eu já falei, a obesidade, a depressão, a inatividade física e o diabetes, né? E uma coisa importantíssima, o pouco contato social, o consumo excessivo de álcool, o traumatismo craniano, que eu já comentei, e uma coisa muito importante que foi recentemente incluída nos fatores, que é a poluição atmosférica, né? E que a gente está vendo dia a dia o quanto isso está piorando, inclusive aqui no Brasil, e a gente precisa tomar cuidado com isso e combater isso, né? Então, se a gente for ver ao longo de toda a vida, a gente vai ver que a gente tem fatores que vão ser mais importantes numa fase ou noutra, mas se a gente, desde sempre, cuidar da saúde como um todo, a gente também vai cuidar da saúde cerebral. Então, a gente não tem uma prevenção farmacológica para fazer, né? Então, a gente tem essas outras prevenções, não tem um remédio que você vai tomar e vai melhorar tudo na sua vida, né? Então, a gente tem que cuidar em todos os aspectos, né? Então, o que é muito importante é a prevenção não farmacológica da nossa cognição, da nossa saúde cerebral e da nossa saúde como um todo. Então, a Miriam já comentou brilhantemente sobre a dieta, né? A dieta mediterrânea. Eu vou direto. Suplementação. Não tem evidência nenhuma de que algum tipo de suplementação vá melhorar a cognição, né, para proteção cognitiva ou de comprometimento cognitivo leve. Uma coisa que tem muitas evidências, né, algumas, não em todos os estudos, mas o exercício físico é muito importante. E aqui tem vários nomes, enfim, mas em suma, como o exercício físico vai agir no nosso cérebro? Através da neuroplasticidade, então a capacidade de alteração das estruturas cerebrais. Então ele vai aumentar o número de sinapses, aumentar o número de neurônios, aumentar o tamanho desses neurônios e melhora o fluxo sanguíneo cerebral. Então, alguns estudos já observaram que indivíduos sem exercício físico, que começam a fazer exercício físico, melhoram o fluxo sanguíneo cerebral, né? E aumentando o fluxo sanguíneo cerebral, melhora o funcionamento cerebral como um todo, né? Como a Miriam mostrou que uma dieta boa, ela interfere em várias fases, em várias faces da nossa saúde, do mesmo jeito o exercício físico, ele melhora não só o cérebro, mas o nosso corpo como um todo. Então, ele diminui o risco de morte por qualquer causa, diminui o risco de morte por doença cardiovascular, né? Diminui o risco de hipertensão e diabetes. E quem tem hipertensão e diabetes, fazendo exercício físico, melhora o controle desses fatores, né? Ajuda a medicação a controlar melhor a hipertensão e o diabetes. Diminui o colesterol e o triglicérides, diminui também vários tipos de cânceres, então de bexiga, de mama, de cólon, de endométrio, de esôfago, rim, pulmão, estômago, né? Então, por aqui a gente já pode ver que uma boa dieta e uma atividade física já melhora a situação de todo mundo.
né? Diminui o risco de demência, diminui a ansiedade, depressão, diminui o peso, o risco de quedas e melhora, então, a cognição, a qualidade de vida, o sono, a saúde óssea e a função física como um todo, né? Então, é importante pensar também no exercício físico como um fortalecimento da musculatura e do osso, né? Então, você pode melhorar também o equilíbrio, né? Então, é importante como um todo. Existe uma relação entre atividade física moderada vigorosa e o tempo de sentado e o risco de morte. Então, quanto mais tempo sentado, maior o risco de morte. E isso é uma coisa difícil, né? Porque atualmente a gente tem muitas... agora na pandemia, as pessoas ficaram muito em casa e a gente tem... passa muito tempo sentado, né? É impressionante, se a gente for pensar, o tempo que a gente trabalha sentado é muito grande, né? Então, a gente pode... E como a gente pode fazer para se exercitar? Qual que é a atividade? Eu mostrei nos slides que passaram vários tipos de atividade física, mas já se comprovou que atividades, qualquer tipo de atividade, se você não faz nada e faz alguma atividade, esse alguma atividade é melhor do que não fazer nada. Então, se você andar em casa, se fizer atividades dentro de casa física, já é melhor do que não fazer nada. Então, pode ser uma caminhada no parque, jardinagem, ou fazer uma limpeza qualquer dentro de casa. Isso já melhora a função física e, consequentemente, a saúde cerebral também, né? Então, tem várias atividades que podem ser feitas, tem muitos cursos e muitas lives e filmes de yoga, por exemplo, de yoga no YouTube, né? Tai Chi Chuan, vários tipos de exercício para as pessoas fazerem em casa. E uma coisa que ajuda muito a atividade física é a presença de animais domésticos, né? Então, no caso, o cachorro, isso ajuda muito, né? Além disso, treino cognitivo e atividade intelectual são muito importantes, né? Seja quais for, não adianta obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não gosta. Então, a pessoa pode ler, e isso é bom desde sempre, né? De criança até morrer, enfim. Leitura, jogo, seja palavra cruzada, seja no computador, seja no iPad, em encontros na praça, enfim, qualquer tipo de jogo de carta, de xadrez, de dominó, isso a pessoa que escolhe, né? Se vê filmes, vê balé, enfim, a pessoa tem que exercitar o cérebro da melhor forma possível, ir a museus, enfim. O que não pode é ficar basicamente em frente à televisão, né? E a gente tem, para melhorar a saúde como um todo e a saúde cerebral, as intervenções multimodais. Então, são estudos que associam vários tipos de intervenção para ver se melhora a saúde das pessoas. Então, esse estudo, que é o FINGER, é um estudo finlandês e que tem se disseminado por vários países no mundo. Aqui a gente vai ter um braço do FINGER também na América Latina. Nutrição, exercício físico, o treino cognitivo e um acompanhamento bem de perto da saúde como um todo. Então, vendo a dieta, que é a dieta mediterrânea, e, quer dizer, uma mediterrânea, o treino cognitivo, então as pessoas se reúnem e fazem treinos presenciais e pelo computador, e tratar de todas as suas coisas físicas, né? Então, controle de todas as doenças que tiver. E outros fatores que são modificadores em potencial da nossa saúde cognitiva é diminuir o neuroticismo e o estresse. Aquelas pessoas são sempre para baixo, reclamam da vida,
o tempo inteiro, isso é péssimo, tanto para a saúde física quanto cerebral. Evitar o isolamento social, a meditação, né? Tem vários tipos de meditação, dá para aprender, tem no celular, tem no YouTube, tem aplicativos, né? Então, isso é muito importante. Eu coloquei aqui porque eu particularmente sou adepta da companhia dos animais, então acho que eles fazem muito bem à saúde e já se sabe que diminui o risco de infarto, melhora a hipertensão, então, e você tem um ser que você vai cuidar e se preocupar, então isso é muito bom. E outras coisas que a gente pode dizer, então, é cuidar muito bem da saúde em geral e da saúde cerebral, fazendo essas coisas que não são tão difíceis, manter o bom humor, né? E cada um viver da melhor forma possível, né? E com alegria. Então, basicamente, eu acho que era isso. E agora acho que a gente deve responder algumas questões, né? Obrigada pela atenção. Doutora Sônia, muito obrigada. Nós é que agradecemos essa excelente explanação em relação à saúde, qualidade de vida, temas tão pertinentes para nós nos dias de hoje, né? Bom, agora a gente vai responder algumas perguntas que o público deixou para a gente no chat. Quem ainda tem dúvidas, pode deixar no chat, né? A gente vê se a gente consegue responder aqui, né? Bom, vamos começar com uma pergunta, na verdade, um comentário do Daniel Barreto. Quando a gente fala de dieta saudável e etc., ele comentou: geralmente temos a impressão de que essas barras de cereais são saudáveis. Né? A Maria Jandir Candeias também falou: realmente nos alimentamos de muitos produtos que são vendidos como saudáveis. Então, com base nesses comentários, doutora Miriam, eu pergunto: como avaliar se um alimento é ou não processado quando a gente está ali no supermercado? Como fazer escolhas mais saudáveis? Então, eu acho que uma coisa que facilitou a vida para a gente foi entender essa questão dos alimentos ultraprocessados e dos alimentos processados, né? Porque aí a gente tem alimentos que são minimamente processados, como o arroz, o feijão. Esses alimentos são super saudáveis, mas eles são minimamente processados, né? Como eu dei o exemplo ali, um alimento processado é aquele alimento que é mantido numa salmoura ou naquilo que seria um excesso de açúcar, que seriam as compotas, enfim. Esses alimentos, eles vão ter sempre muitas substâncias para mantê-los conservados naquela recipiente, no vidro, etc., ou na lata. Então, isso já não seria uma coisa que a gente devesse indicar com muita frequência. Comer de vez em quando, gente, obviamente que isso não tem nenhum grande problema. O que a gente coloca sempre é a ingestão constante desses alimentos que devem ser controlados, né? A mesma coisa, então, dos alimentos ultraprocessados, esses são aqueles alimentos que estão lá, são industrializados, estão dentro de caixas, estão dentro de... Como é que a gente pode imaginar que uma coisa pode ser super saudável, né, ou natural, algo que você vai ao mercado e ele está dentro de uma caixa e dura 3 meses. Vamos combinar que não é possível uma carne estar dentro de uma caixa, durar 3 meses e a gente abrir e achar que aquilo é saudável, né? Então, não é possível. A gente também tem que ter uma quebra. Acho que essa é uma briga, uma batalha que a gente está tendo hoje em dia muito forte com os rótulos dos alimentos, enfim, com as nossas indicações. Mas para o nosso dia a dia, a gente tem que lembrar que o que é saudável é aquela brincadeira que eu fiz. Vá para a feira que você vai estar realmente dentro daquilo que é muito saudável. E quando junto com a feira, a gente obviamente tem toda a parte dos laticínios, a parte que é saudável, que a gente deve comer, e que tem toda a parte das panificações, etc., que são complexas as mais... Aquilo, se a gente pudesse, obviamente, é o que eu falo sempre, tá bom, que seria maravilhoso você ter na tua casa pão de fermentação natural e alimentos orgânicos, e todas as verduras e legumes orgânicos, e frutas. Isso seria o máximo da coisa maravilhosa do mundo, mas obviamente não é isso
que a gente consegue ter nas nossas casas, não é isso que a gente consegue fazer de orientação geral para a população. É bom? Claro que é. Quem tem condição de ter isso, deveria ser essa a orientação, tá certo? Então, a identificação, ela seria sempre assim, tudo que é mais natural, tudo que veio da terra, tudo é a melhor. Tudo aquilo que você preparou na sua casa, que você não comprou o feijão pronto, que você fez o feijão em casa, enfim, esse lado é o lado que seria mais interessante para a gente tentar colocar. A pandemia veio para também nos ajudar muito nessa hora, né? Porque muitos de nós tivemos que ficar em casa, nós tivemos que voltar a comer em casa, nós preparamos as nossas refeições em casa. Isso tudo ajudou muito e fez com que muita gente resgatasse muita coisa interessante disso. E visse até, fizesse análise da sua própria dieta em restaurantes e etc., que são sempre lugares onde a gente vai comer uma quantidade de gordura, principalmente a saturada, muito maior. Perfeito, Miriam. Doutora Miriam, acredito que agora tenha ficado claro, né? Quando a gente fala de alimentos processados e ultraprocessados, para quem tinha dúvidas. E agora, direciono a pergunta à doutora Sônia. Doutora Sônia, a Maria Aparecida Maciente perguntou se estudar em cursos online ajuda o nosso cérebro. Qualquer tipo de aprendizado ajuda, né? Seja online, seja presencial. Claro que presencial você tem aquela coisa do contato social, né? Mas online, num chat, né? Como a gente está aqui, a gente acaba conversando, né? Trocando ideias, tal. Então, qualquer tipo de aprendizado sadio para o cérebro, né? Certo. Acho que essa questão do online a gente está sofrendo até mais, né? Porque eu acho que a gente está usando até mais o cérebro agora do que antes, né? Porque prestar muito mais atenção, né, online. Isso, porque a gente tem que prestar muita atenção realmente, é impressionante. Eu acho que a gente está fazendo testes incríveis aí para o nosso cérebro, né, Sônia? Então, eu vou aproveitar que a gente está com o microfone ligado, eu tinha colocado no chat e eu vou aproveitar para fazer a pergunta, tá, Isabela? Okay. Como você já respondeu, o que eu fico sempre em dúvida é que é muito cara essas dietas, né? Elas são muito caras, porque os alimentos processados, eles são muito mais baratos, se a gente for ver, né? Comer fruta e legume é muito caro, né, aqui no Brasil, e principalmente os orgânicos, né? Porque eu tenho uma impressão que em breve a gente vai nesses fatores de risco e fatores de prevenção, talvez os agrotóxicos entrem em breve. Não sei o que você acha. Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente ainda não tem dados para ter algumas conclusões em relação a isso, mas da forma como a gente tem essa situação hoje mundial, na questão da fome, você viu um trabalho que eu mostrei ali, 195 países, entendeu? É muito país, é quase o mundo inteiro, né? É praticamente o mundo todo naquele trabalho e ali você vê que o padrão também de alimentação é basicamente o mesmo do nosso. Alimentos com altos teores de sódio, com altos teores de gordura. Por quê? Porque isso é um ponto importante que você colocou. Você imagina que nós temos aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que antes da pandemia, agora eu estou falando naquela correria, aquele agito que a gente tinha, o indivíduo comia por R$1. Agora, eu tô falando para vocês de um exemplo que tem aqui, ó, eu estou aqui na Vila Olímpia, na Rua Helena, aqui na Vila Olímpia. Aqui na frente tinha uma barraquinha que vendia um cachorro-quente com batata frita ou batata palha, não me lembro mais agora o que, mas tinha um monte de coisa dentro desse cachorro-quente, além de mostarda, lá, e um refrigerante que não tinha marca, não era obviamente uma Coca-Cola, mas era um refrigerante desses, não sei que tipo, por R$1. Quer dizer, tinha fila, sempre na hora do almoço tinha fila, as pessoas almoçavam isso. Quer dizer, é uma refeição absurdamente ultraprocessada, entendeu? O pão, a quantidade de gordura, o embutido. Então, é difícil, só, né, a gente pensar o que é que vai ser, não só pensando no agrotóxico, entendeu? Agora, os legumes e as verduras são caras, e eles não matam a fome.
Esse é o grande problema. Então, você orientar um indivíduo num país que tem um nível socioeconômico baixo, você conseguir aumentar a quantidade de legumes e verduras é muito difícil. Eu mostrei para vocês, são dados do IBGE. Em 29 anos não aumentou nada. Nada, zero. Então é difícil, não é uma coisa simples, não. Essa questão dietética e usar o padrão alimentar para ter algumas respostas, por exemplo, de estudos epidemiológicos, é bem difícil. É bem difícil. Mas é o que temos, né? Provavelmente vamos ter problemas com os agrotóxicos também. Com base nisso, doutora Miriam, eu pergunto, é importante que a gente se alimente de suplementos como Suvenaid ou Nutri-Drink, por exemplo? Então, esses suplementos, né, como já foi dito pela doutora Sônia, fala assim, olha, eles têm uma super comprovação de que eles vão fazer a diferença. Não, nós não temos ainda artigos robustos que nos deem essa condição. Porque se tivesse também, vamos combinar que nós estaremos no melhor dos mundos, né, Sônia? Porque aí era só passar começar a colocar a produção como se fosse uma vacina, né? Porque a gente daria isso para todo mundo, porque o Alzheimer é uma coisa tão complexa que a gente, obviamente, sairia utilizando para todas as pessoas. Mas a gente nunca pode, como eu disse, individualmente, quando você orienta individualmente uma pessoa, você pode fazer sim, dentro daquela condição que ela tiver de financeira, ou aquela condição que ela tiver de doença em si, ou de erro dietético, você pode usar como um adjuvante, como algo que vá nos ajudar nessa questão preventiva, né? Muitas vezes nós temos pacientes que nos procuram nos nossos consultórios individualmente e vem aqui e diz assim, olha, eu queria alguma coisa que me ajudasse a prevenir, eu não quero ter doença, não quero ter nenhuma demência, minha mãe tem, meu pai tem, entendeu? Então tem essa questão hereditária, né, Sônia, que é bem complexa, e as pessoas vêm aqui e não querem ter. É claro que a gente não tem uma dieta, como você vai fazer a orientação dessa paciente? Exatamente como eu acabei de dizer, colocando claramente a importância dessa alimentação saudável e dessa atividade física, que é fundamental. Essa parte do que a Sônia colocou em relação à atividade física, que vai mexer com essas questões neurais, elas são fundamentais, entendeu? Então não adianta um indivíduo ser sedentário e querer fazer uma dieta saudável, porque também não vai resolver quase nada, entendeu? Ele tem que ter associação. Também tem um monte de estudo que mostra que só a dieta também não resolve nada, só o suplemento também não vai resolver. Agora, se a gente consegue ter uma orientação para essa pessoa mudar o hábito alimentar, conseguir fazer atividade física, e ela está no começo, ou seja, o suplemento que você acabou de citar, que é o Suvenaid, ele é muito importante, poderia ajudar aqui atrás, não necessariamente quando o indivíduo já tem alguma coisa instaurada, mas antes disso, por conta da composição que ele tem, da quantidade de ômega 3, né? Enfim, dos ácidos graxos que ele tem, que são muito bons, das substâncias que ele tem, que são muito boas, que vão ajudar nessas questões neurais aí, vão fazer essas questões neurais mais rápidas, então isso ajudaria, tá? Então, mas tem características, não dá pra gente, infelizmente, sair colocando como para a população geral. Acho que, só fazendo um adendo, isso é bem importante, porque quando a gente fala não tem evidência, são através de estudos que juntaram vários outros estudos, então reviram todos os estudos que foram publicados, enfim, e não se encontra isso, mas o que a Miriam falou é importante, você tem as coisas individualizadas, né? Então, não dá para você falar de saúde pública e falar, tome, sei lá, ômega 3 na saúde pública. Não é assim, né, que funciona. Mas você tem as coisas que você pode fazer individualmente. Que eu acho que fica bem claro, assim, o que é prática clínica. O que eu acabei de falar é prática clínica. Então, o que é que a gente, na prática clínica, pode fazer para esses nossos pacientes? Tá certo? Porque eu acho que é isso que a Sônia complementou muito bem, né? Obrigado.
Certo. Para a gente encerrar, uma vez que a gente está falando de qualidade de vida, né, a doutora Sônia trouxe para a gente a informação de que a gente não tem que se importar apenas com a questão da alimentação, existem outros fatores aí bastante importantes, e a doutora Sônia citou ainda as sinapses, né, o fortalecimento das sinapses no cérebro. Eu gostaria de perguntar a partir disso, doutora Sônia, por gentileza, a senhora pode trazer para a gente como fortalecer essas sinapses no dia a dia? Alguma dica para quem está assistindo a gente? Acho que o principal é todo aquele conjunto de fatores de proteção que eu comentei, né? Então, atividade física, boa alimentação, atividade social, atividade cognitiva, né? Evitar o tabagismo, né? Tratar das doenças clínicas que as pessoas tenham, né? Então, assim, uma definição melhor é o que fazer para a sua saúde cerebral e melhorar o funcionamento. É manter um estilo de vida o melhor possível, né? E mantendo atividade cognitiva. Tá ótimo. Doutoras Sônia e Miriam, gostaria de agradecê-las por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, né? A gente sabe que a disseminação da informação ajuda muito a gente criar uma sociedade ainda mais saudável, então gostaria de agradecer muito a participação das senhoras, espero vê-las novamente em outros eventos futuros conosco. Ok. Obrigada a vocês. Muito obrigada, uma excelente noite. Boa noite ainda a você que está nos assistindo. Enfatizando, se você gostou dessa live, deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e continue nos acompanhando, que quinta-feira tem mais. Um abraço, boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Um conselho? Seja você mesma agora. Ter incontinência urinária e sair com minhas amigas? Por que não? Ser mãe, trabalhar e ter incontinência. Você tá pronta para isso e muito mais. Com a nova roupa íntima descartável Tena com cintura baixa, me sinto segura para vestir o que eu quiser. Quando visto Tena, me sinto segura. Me sinto forte. Me sinto eu. Nova roupa íntima descartável Tena Pants Discreet. Olá! Somos alunas e embaixadoras do Supera, Ginástica para o Cérebro. Todos os dias, milhares de pessoas conquistam um cérebro mais saudável e produtivo. Inclusive a gente, não é, mamãe? É verdade. As aulas são divertidas e desafiadoras. Desperte seu cérebro. Faça Supera.